Só as peças da Avalon Joias podem trazer elegância e sofisticação para todas as suas ocasiões. A Avalon Joias é a melhor maneira de comprar semi-joias online com segurança e qualidade. Temos conjuntos, colares, anéis, brincos e uma variedade de acessórios que você vai adorar, é irresistível. Eu estou usando o meu sempre, agora só falta você. Para comprar é fácil, basta acessar www.avalonjoias.com.br. Eu espero a sua visita. A vida de hoje tem um imperativo: vencer. Todos devem ser vencedores. Ter êxito no que se faz é o imperativo do homem atual. Uma sociedade feliz é uma sociedade de vencedores. Mas se é assim, há duas perguntas que precisam ser respondidas. Primeiro, contra quem é essa batalha? E segundo, quem serão os perdedores? Essas perguntas trazem um problema imediato. Primeiro, a modernidade não é a época da sociedade dos guerreiros. Ela é a época da sociedade de mercado universal e, portanto, época da paz. Então, como vencer alguém em época de paz? Além do mais, como todos podem vencer? Não tem como todos serem vencedores. Se há vencedores, deve haver perdedores e, portanto, gente frustrada e infeliz. A solução para esse problema é a instauração da competição. Instaura-se a sociedade onde a competição é o chão social. Todavia, vivemos em uma sociedade em que a ideia de competição é presente e viva, mas a competição real desapareceu. No capitalismo atual, há só grandes conglomerados que funcionam como monopólios e que já não competem com ninguém. Deste modo, resta a competição como falsa competição, como competição do tipo da competição do esporte, ou melhor dizendo, a competição da gincana. Todas as atividades viram joguinhos de gincana. Toda a nossa sociedade se gincaniza e se põe como um simulacro da competição. Talvez isso indique uma sociedade que recorta o lúdico e, modelando-a pela gincana, crie aquilo que seriam tempos para além do pós-moderno. Sejam muito bem-vindos, este é o Hora da Coruja. Boa noite para vocês, boa noite, Paulo. Boa noite, Fran. Que sociedade é essa que vamos conversar hoje, que não é só a sociedade do espetáculo, é a sociedade do jogo, é a sociedade da gincana? Nós começamos uns programas aí anteriores, né, com essa conversa sobre o momento da Copa, né? Mas você viu como é que terminou a Copa? Você viu o que o Galvão Bueno falou no término da Copa? Na hora que estava terminando a Copa, o Galvão Bueno falou assim, gente... É tetra. Quando acabou ele falou é tetra, que a Alemanha foi tetra. É tétrico. Ele falou. É tétrico. Ele falou assim, gente, olha, setembro tem jogo da seleção contra a Argentina, lá em Pequim, e agora já vai começar o Campeonato Brasileiro, e aí já, daqui a pouco, você entende? O que é isso, né? Nós não podemos parar as competições. E aí, você pensa assim, mas tudo bem, ele está fazendo um programa de esporte de competição, então ele está falando. Mas não é isso que está acontecendo. Não é isso. Primeiro, a quantidade de horas dedicada à competição esportiva na TV é enorme, no jornal mais ainda. Mas o problema que a gente vê é o seguinte, todas as outras atividades se tornaram atividades de competição, porém, não é a competição liberal, capitalista, é a falsa competição. Por quê? Porque é a competição esportiva. E um tipo de competição esportiva onde todo mundo pode ganhar, que é a gincana. Se você não ganhou agora, você se inscreva na próxima vez que você ganha. Mas e se você nunca ganhar essa gincana? Nós inventamos uma gincana para você no seu bairro. Você está falando que a gente pegou esse modelo do esporte, desse modelo da gincana e acabou introduzindo ele na sociedade, transformando todas as nossas formas de relacionamento, profissionais, pessoais, tudo mais, uma certa forma de uma gincana? Tudo é score,
tudo é performance, mas não é a performance do êxito, é a performance falsa do êxito lúdico. Mas não é o lúdico verdadeiro, é o lúdico da gincana. Olha, o que é atividade sexual hoje, se não uma gincana? Né? O que é o reality show hoje, se não um padrão de comportamento para a vida? Ó, duas coisas que eu acho interessantes. Eu quero que você fale depois o porquê do sexual, para ver se é isso que eu tô pensando. Mas o reality show seria porque o reality tem tudo menos é um reality. Quer dizer, nada ali é da realidade. Exato, mas é tipo um jogo sem papéis tão definidos. Papéis talvez estejam definidos, mas sem falas tão definidas. Então, quer dizer, mais ou menos um roteiro do qual as pessoas ali representam. O que nós estamos fazendo de efetivamente nosso, para nós? Absolutamente nada nessa sociedade. Nós estamos o quê? Nós estamos enfurnados em uma atividade frenética que parece ser uma atividade e é uma atividade, mas não é uma atividade de comando nossa. Nós não comandamos essa atividade, até porque ela não é mais uma atividade ligada, né, ao nosso trabalho. Ela não emana mais do trabalho, ela emana do quê? Da necessidade de alimentar uma ideologia que ficou, que é a ideologia da competição. Só que como a competição não ocorre mais realmente, ninguém compete com ninguém mais, né? Então ficou só o quê? O simulacro da competição real. O simulacro da competição real é a gincana, é um tipo de olha, você me traga tal coisa e faça tais provas. Tudo são provas e etapas para você ir fazendo. Talvez isso fique bem exemplificado, Paulo, como no começo do programa eu já falei, nessa questão de que não existe mais concorrência no mercado capitalista. Então, a base da ideia de competição desapareceu. Por quê? Por que não existe? A pessoa vai falar assim, você está ficando louca, a gente está no capitalismo, é óbvio, tudo é concorrência, tudo é isso, que só existe a concorrência, o melhor preço. Quem é a concorrência do nosso internet? Eu acho que o Brasil é um grande exemplo disso, principalmente porque não existe concorrência, existe monopólio. Monopólio quase tudo. 5 empresas mundiais que controlam tudo o que a gente faz. Isso é um fenômeno mundial que nos Estados Unidos tem uma regra para tentar impedir, que é a regra do dumping, né? Você não pode fazer dumping, você não pode formar conglomerados. Certo. Aqui a gente tem uma certa regra, a gente tem uma certa regra aqui, mas ela não vem funcionando, porque o próprio Estado, quando privatiza alguma coisa, ele mesmo se entrega para outro monopólio. E o próprio Estado, quando abre uma licitação, acaba entregando todas as obras e tudo mais para essas empresas também completamente na verdade, nós estamos vivendo o quê? Né? Nós estamos vivendo aquilo que os teóricos lá do final do século XIX para o século XX diziam que ia acontecer com o capitalismo. O capitalismo ia se transformar num capitalismo monopolista universal. E tudo bem, é o que aconteceu. Mas só que a doutrina, o ideário de vida do homem racional, empreendedor, né? O empreendedorismo, aquele homem que vai vencer por si mesmo, aquele homem que vai fazer a sua indústria, que vai competir com o outro, e na competência dele fazer a sua empresa lucrar mais que o outro, esse homem não existe mais. Né? Esse homem, ele era uma quimera no início do capitalismo e ele agora se tornou uma falsidade nesse tipo de capitalismo. Só que a competição continua. Que jeito que ela continua? Provas. Tudo são provas para você entregar. Tudo é gincana, tudo é tarefa, score, quantos pontos você fez. Tudo é quantos pontos você fez. Num grande jogo, num grande simulacro. Nós estamos vivendo, não é a sociedade do espetáculo, nós estamos vivendo a sociedade da completa ilusão. A sociedade da ilusão, muito bom. É engraçado que até o método educacional se transformou nisso. Sim. De certa forma, não é engraçado? Né? Por exemplo, eu vejo 2 problemas educacionais graves que não existe mais aula, não existe mais uma aprendizagem. Existe o quê? Duas coisas, uma aula show. Quer dizer, o bom professor hoje em dia é aquele que chega, ele tem que dar uma aula show, que não é uma aula, não faz a pessoa pensar, pesquisar, sair por vontade. Não. Frases soltas, faladas de forma que funcionam como, de certa forma, autoajuda. O modelo stand-up. É trazido para dentro da sala de aula. E qual é o fundamento do stand-up? Não afrontar
A plateia, para a plateia não ir embora. Isso, então, tudo que você fala na sala de aula tem que só agradar. Tem que agradar o tempo todo Entendeu? e a todos. Então, porque... esse é o truque. Agora, numa sociedade onde todo mundo joga, mas ninguém perde. Por quê? Porque eu tenho a minha vez ou tenho o meu jogo. Existe jogo para tudo, Fran. Qualquer bobagem hoje nos Estados Unidos é transformada em jogo, é transformada em disputa, é transformada em gincana. Eu sou do tempo que a gincana começou a se tornar universal. 1975, 78, a gincana veio e hoje tudo é feito como gincana. A própria Copa do Mundo não é mais esporte, ela foi uma gincana. Tanto é que as pessoas não queriam mais jogar pelo 3º e 4º lugar. Não querem. Eu achei isso fantástico. Eu vi a declaração de alguns jogadores da Holanda. Não estamos aqui pelo 3º, porque o 3º lugar não vai ganhar, não é válido, só é válido o primeiro. Não tem mais esporte. Como assim? O esporte é válido em todas as categorias, de 1º lugar, 2º lugar, 3º lugar. Quer dizer, o score, ou a performance, ela acontece porque acontece o esporte. Sim. O cara inverteu. Tem que ter o score e aí tem o esporte. Ou seja, disputa-se o 1º e o 2º lugar, o resto que disputasse por pontos. Entendeu? Ela queria... por que entrar no campo outra vez? Para que entrar? Somos perdedores, não vou entrar no... Quer dizer, para mim já acabou. É aquela ideia pra assim. Pra mim já acabou. Eu não vou disputar o 3º lugar, porque agora eu tenho que pensar daqui a 4 anos na próxima Copa do Mundo. Veja só, eu não vou ser perdedor. Por quê? Porque eu vou pensar na outra competição. Exatamente. Né? Por que a outra competição? Porque nela eu posso ganhar. Se eu não... Veja só, se hoje, nos Estados Unidos, eu não souber fazer nada, eu posso procurar na internet um jogo no qual eu tenha uma habilidade e possa ser campeão. Existe, vai existir. Porque... Gente, existe uma coisa fantástica, eu preciso falar isso. Não, existe. Existe uma coisa que é fantástica e eu sou rainha nisso. Eu vou competir um dia, que é tocar guitarra imaginária. Sim. Então você assim, o que você faz da sua vida? Nada. Mas eu sou campeã em guitarra imaginária, tocar guitarra imaginária, num concurso que vão pessoas no mundo inteiro lá para os Estados Unidos para tocar guitarra imaginária. A pessoa consegue hoje ser uma celebridade em cima dela fazer performance e ter score, né, numa gincana, ou seja, cumprindo tarefas, onde ela... né, nunca imaginou que existia, ela mesma nunca imaginou que aquilo existiria. Né? Aquela ideia de que no que você é bom, né? Sim. Então o americano respondia, eu sou bom em tal coisa para tal profissão. Hoje não, no que você é bom. Eu sou bom nisso. Isso aqui serve para aquele jogo. Isso não servir para jogo nenhum. Vamos inventar um jogo no qual você possa participar. E este jogo é sempre na forma de gincana. E o segundo método educacional que eu falei que ocorre hoje em dia, que quer dizer, toma todo o nosso ensino, é uma forma de se ensinar apenas como gincana. É a ocupação do tempo, Fran. Porque o tempo livre está aumentando, o tempo do trabalho está diminuindo, e é necessário o quê? A venda do entretenimento, e o entretenimento não pode ser um entretenimento que não pareça sério, ele tem que parecer sério. Mas, Paulo, é muito estranho, porque se a gente quer formar um sujeito, a gente precisa de 2 coisas essenciais, que é o tempo, é a solidão, é de certa forma aquele momento de você com você mesmo. Não pode ter. Esse tipo de gincana, esse tipo de brincadeira, esse tipo de sociedade está tirando isso, essa construção do sujeito, está tirando isso das pessoas. Quando o sujeito, Fran, ele olha para a base real, né, da doutrina que ele adotou, por exemplo, todo mundo tem um lugar ao sol, é o refrão da doutrina liberal. Certo. Mas de que maneira? Trabalhando, né, para um patrão ou sendo o patrão que compete com outro patrão. Uhum. Isso é a doutrina, ou digamos em outras palavras, isso é a ideologia. Mas ela não ocorre, ela não está ocorrendo mais. Né? Esses empreendedorismos da vida aí, eles são uma completa falsidade. Ninguém vai ter a sua empresa se o seu pai não deixar para você. Né? Cada vez mais Cada vez mais é isso. Né? Realmente. Ou seja, a história de você ter aulas de empreendedorismo para 30 alunos serem empresários, era ideologia no passado, agora já é a pura falsidade. Não tem sentido. Mas o problema é que a ideia de competição ficou. Nós não temos outra ideia de sociedade, senão a sociedade onde há o cumprir tarefas. Agora, eu não posso ficar parado e pensar nisso. Eu tenho que continuar. Então, as tarefas não acabam mais. Uhum. As tarefas não acabam mais. Tudo é tarefa. E quando você estiver parado com você mesmo, o que te pega? Celular.
O jogo da internet. Então, você o fazer celular pontos, com o joguinho. Você fazer pontos no joguinho da internet. Uhum. Quer dizer, você está participando de uma gincana que é a gincana mais falsa do mundo, porque nem mais, né? Ela é feita com pessoas, ela é feita com personagens de uma pequena máquina. Uhum. Deixa eu falar uma coisa. A Luísa, Paulo, está perguntando se a gente está ao vivo. Luísa, a gente está ao vivo, sim. Todo mundo que quiser pode mandar mensagem para a gente. Eu queria falar agora um pouco, Paulo, sobre essa questão de contratação de pessoas. Por exemplo, o RH. Eu acho que o que se tornou agora uma grande gincana é a contratação de pessoas por grandes empresas. Você não contrata mais um funcionário, como por exemplo, eu vi que no Canadá, para você envia um currículo para uma empresa sem foto, obviamente, sem idade, não é proibido colocar idade. Por quê? Porque você não está... Você, quando quer contratar alguém, você quer contratar um profissional. Você não quer contratar uma mulher porque ela é gostosa, ou um cara porque ele é jovem, então ele é empreendedor. Quer dizer, isso é o menor, você tem que contratar um bom profissional. Então, um bom profissional não passa por esses quesitos, certo? Aqui no Brasil a gente vê, fora também, cada vez mais uma ideia bem americana, de que o RH tem que selecionar pessoas que são celebridades. Sim. Que se destacam, que brincam bem, que sabem atuar nessa sociedade da brincadeira. E aí está acontecendo uma coisa que, principalmente aqui no Brasil, que eu até notei. Isso aí no passado, Fran, se chamava a transformação dos métodos tayloristas em métodos de cooperação. Isso. De gerência cooperativa. Sim, começou assim, isso, né? certo. E agora se transforma. Agora, como a própria gerência. É a pura ideologia. Porque ninguém vai contratar assim. No entanto, toda a maquinaria de discussão sobre o RH diz que é para contratar assim. Diz que é para contratar assim. E você fica imaginando que você vai ser contratado assim. Quando não vai. Não vai. Porque o critério continua sendo os critérios completamente imbecilizados. Por quê? Porque tanto faz. A empresa privada contrata o mais imbecil, a estatal contrata o mais imbecil, porque tanto faz. A maquinaria vai andar no seu ritmo monopolizado do mesmo jeito. Só que você não pode contar isso para quem? Para o jovem. Então você conta uma história fantástica sobre o novo RH. É Que é o RH participativo, o RH de gente que participa do jogo. Exatamente. Mas isso está dando um problema assim nas empresas, que é o chamado turnover. É uma espécie assim, de... as pessoas contratadas não estão se encaixando no emprego, elas acabam assim, tá tendo um número muito grande de pessoas ou que são demitidas ou que saem do emprego por causa dessa falha nesse sistema de contratação do RH. Com relação a isso, eu achei uma... Falha ou mentira? Essa mentira, esse jogo de mentira. Por quê? Porque eu vou para o Google, então lá eu tenho piscina, vou de bicicleta para o trabalho. E a gente sabe que o dia a dia do trabalho... Tá bom, mas agora não sei se você entende assim. Não é só o trabalho a questão. A questão é também que a contratação... Se eu entregar meu serviço... Não está conseguindo contratar as pessoas certas para aquele cargo. Por quê? Porque o joguinho, quem se sai bem no joguinho, não é a pessoa que necessariamente vai se sair bem no emprego. Porque o emprego não é o joguinho. Porque o emprego não é o joguinho, exatamente. Então eles contratam aquela pessoa que se saiu super bem no joguinho. Quando chega na hora de trabalhar e não brincar, o negócio não funciona. Mas é que o trabalho, Fran, não tem... O trabalho não tem... O trabalho real que ficou, que sobrou, é o trabalho onde não exige nenhuma criatividade. É uma bobagem as pessoas acharem que elas estão sendo criativas no trabalho. Se elas forem criativas no trabalho, elas são mandadas embora. As pessoas são tontas de achar que quem faz um joguinho para a internet é um cara interessante para a empresa. Não é. Um cara, eu sou criativo, eu faço isso, faço aquilo. Eu dou ideias para melhorar a empresa. Você não dá ideia para ninguém, porque o teu patrão não quer saber de ideias. Ele já deu a dele, ele já está ganhando e ele não tem com quem competir. A outra empresa que está competindo com ele já comprou, é dele também. Porra, acorda, né, meu? Sem razão. E com relação a isso, eu achei uma propaganda da Heineken, que ela faz uma espécie de um RH para uma contratação. E fantasia do RH. A fantasia do RH. Tem duas coisas interessantes nessa propaganda. Primeiro, que esse joguinho que se espera, o joguinho é tão combinado, é tão sabido, que as pessoas já vão lá, no começo do vídeo vocês vão ver isso, elas já chegam lá com uma resposta pronta. Sim. Então, assim, qual o seu maior defeito? Eu sou perfeccionista. Sim.
Assim, perfeccionista Sim. não é um defeito. Mas já existe toda uma... Pô, pelo amor de Deus, né? Quem daqui nunca prestou um concurso ou nunca fez uma entrevista de emprego e já sabia o que tinha que desenhar lá pra psicóloga Não, eu sei. contratar você, Eu sei, mas né? esse aí, que eles falam que é o RH ruim, é o RH verdadeiro. Não, então, mas eu falo assim, olha como... É isso que eu quero mostrar os dois pontos do vídeo. Esse é o RH verdadeiro. Porém, já tá tão massificado, digamos, que você já tem a resposta pronta. Então, o cara, ele vai lá pra jogar. O cara que tá sendo contratado, ele vai lá pra dar aquelas respostas que ele sabe que são respostas É adequadas a pra gincana. posição no Você emprego. pede uma coisa, ó, vai buscar a máscara tal que tá escondida em tal lugar. É a gincana. Cumpra aquela tarefa. Ele faz no mesmo sistema da gincana. Ele tá fazendo o mesmo Entendeu? sistema da gincana. Sim. Impressionante. Quer dizer, não tem uma resposta concreta, Mas eu exata, sei, porque ele já sabe o que esperar. então. E a outra parte do vídeo mostra essa questão de tentar inovar. Aí sim o Tentar verdadeiro... inovar o RH. Tentar inovar o RH Como se o nessa RH brincadeira. pudesse contratar outra pessoa Exatamente. que não o imbecil. Isso. Né? Então vamos ver o jogo? Vamos ver eu o jogo? já Não, sei. desculpa. Vamos ver esse vídeo da Heineken. What's your management style? Passionate. Passionate. Passion. And what's your biggest weakness? Being stubborn. Stubborn. Stubborn, I think. Okay, give me one reason why I should hire you. Because sports is my passion. I'm really passionate about football. Really like a football. When you are looking for a job for an interview, Either brushed. If you look good, you feel good. Hi. Hello. How are you? Rins Manara. Okay, Reens. Okay. And so you liked it when we were walking hand in hand? It made me feel comfortable, yes. Oh, interesting. We'll see what happens. Yeah, well, thank you very much for your time, I suppose. Okay. Thank you very much. Yeah. All right. Okay. Thank you. Okay, Mr. Ross, have a very nice weekend. Thank you. Sorry, are you sure? I'm fine. I'll get a little water in a second. Okay, you say no? Stay like this. If we're talking about money, how much money do you think you would like to have for the position? Last time this happened was at a disco. The disco day? Fire and passion or cold and calculated? I would say cold and calculated because Wrong answer. Fire and passion. Other people get infected by my enthusiasm. You think I'm getting infected right No. now? We need to go. Come, Simon, Mr. Ross. Okay. Please. Come on, we need to get going. Missing a hand here. Can you help us, please? Can you help us, please? There's a fire or something. We have a gap here, sir. This one. Hold your weight back. Okay, he's okay. Okay. Interessante, né? Tem a continuação, aí esse moço Sim. que ajudou, ele foi o primeiro a se Sim. prontificar, obviamente, ele conseguiu emprego no estádio de futebol, com o Chelsea jogando, Sim. blá, 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 blá. Porque o espetáculo tem que ser maior também. não é Fantástico, sucesso. fantástico. Quer dizer, esse novo RH, onde você vai contratar pessoas que têm solidariedade, iniciativa, cuidados médicos, capacidade de liderança. Esse novo RH é, digamos assim, é a ilusão vendida para que você acredite que as empresas, as boas empresas, as empresas com patrões criativos, vão precisar de gente assim. Sendo que Mas o RH anterior da resposta padronizada é o que vai valer. Mesmo que se mude, é o que vai valer. Por quê? Porque pouco importa, Fran, pouco importa. A maquinaria da indústria pode pôr um imbecil e ela funciona da mesma maneira. Sabe o que eu gostei? Tem alguns RHs agora aqui em São Paulo que estão adotando a seguinte fórmula. A primeira prova eliminatória é um ditado.
A pessoa dita um pequeno texto em português. É bem diferente do que a Heineken está. Bem diferente. Porque assim, mostrando. a pessoa vai ser competitiva, ela vai ser maravilhosa, genial, vai ter fantásticas ideias, tudo bem, mas vamos ver se ela sabe escrever primeiro, porque a gente elimina bastante pessoas aí que não vão servir para o trabalho depois. Esse novo RH, ele faz parte da gincanização da sociedade, porque ele não vai acontecer. Né? Mas ele precisa se manter como ideologia para que a gente acredite que na nossa sociedade vence os mais criativos, vence os indivíduos mais preparados. Né? Nós precisamos acreditar nisso. Por que nós precisamos acreditar nisso? Porque isso é o que ficou, isso é a ideologia, né? É o liberalismo econômico levado às suas máximas consequências, que é o que nós gostaríamos de viver. Né? É o que nós gostaríamos de viver, todos tendo oportunidade e depois da primeira oportunidade, todos vencendo pelo mérito. É o que nós gostaríamos de viver. Que numa entrevista de emprego me perguntaram o que eu achava que era essencial para um profissional. Ele ser bem qualificado, ele ter habilidades diferentes dos outros, né? E coisa... Eu falei assim, não, eu acho que o que mais importa é o QI. A inteligência? Não, quem indica. Quer dizer, ou seja, o que mais importa para você conseguir entrar numa boa empresa é você ter alguém lá dentro que vai te colocar lá. Sim, claro. As empresas privadas são assim. Não sei porque não gostaram da minha resposta, mas foi... Não, quando alguém fala, quando alguém chega para mim e diz assim, o problema são as estatais, nós temos que privatizar, eu dou uma sonora gargalhada no imbecil que diz isso. Porque o imbecil que diz isso, né, ele pensa... Ele está vendo que a privada... Ele não está vendo, ou talvez esteja, que a privada também não está funcionando. Não, ela está funcionando dentro dos critérios que precisam funcionar. Não há competição, então para que funcionar para além disso? Né? Então o cara não está entendendo que ele não está vivendo num regime liberal e que esse regime liberal não vai ser o futuro. Ele já foi o passado. Ele não vai acontecer, ele já aconteceu e não tem como voltar para ele. Se a utopia liberal não tem como voltar para ela. Ela se realizou de outra maneira, se realizou assim, no monopólio. Então, quando você privatiza, eu já trabalhei em empresas estatais e privadas. A forma de gerenciar é a mesma, a forma de valorização do profissional é a mesma e a maneira de mandar embora é a mesma. Bastou você querer trabalhar e querer mostrar criatividade, você vai ser mandado embora. Por telegrama ainda, Por que telegrama, é a grande novidade. Tanto faz se é estatal ou a privada, você vai receber o mesmo tratamento e vai aposentar sem poder depois voltar lá e atravessar o balcão. Vai ser atendido do balcão para fora como se nunca tivesse trabalhado lá, em qualquer das duas empresas. Por quê? Porque não tem mais absolutamente nada o que fazer com o ser humano no trabalho, a não ser botar ele numa tarefa rotineira, né, de apertar os botões, como no do Chaplin. Completamente desesperadora. Então você tem que criar uma gincana. Né? Ora, nós temos veja só, o aparelho nosso do celular é uma gincana portátil. Além das gincanas que você participa de uma gincana portátil. Por exemplo, a mera gincana de você reter mais curtidas no Facebook já é um jogo. Sim. Exato. Paulo, o Henrique pergunta, ele fala boa noite, pergunta se a vida gincanizada tem a ver com essa vida de exercícios do Sloterdijk. Sim, não tenha dúvida, é exatamente isso que o Peter Sloterdijk está falando. Ele está dizendo o seguinte, o que é você ser sujeito? Ser sujeito não é você consultar-se, desinibir-se e agir? Sim, mas o que é você ser sujeito numa sociedade onde você, quando se consulta e vai agir, não pode agir criativamente? Você só pode repetir, então você só pode fazer exercícios. É um contínuo exercício, é um contínuo repetir das coisas. Você faz amanhã melhor aquilo que você fez hoje. E você faz depois da manhã melhor aquilo que você fez hoje e amanhã. Então você tem o quê? Você tem o exercício. Então o exercício já é uma porta aberta para o quê? Para o jogo, para o desporto. Mas o desporto é uma porta aberta para o quê? Para o simulacro do desporto, que é a gincana. Então você não fala assim, nós estamos vivendo o mundo da esportividade. Não estamos. Tanto não estamos que não tem fair play. Não tem fair play. Não, o fair play, que é a essência do esporte, não existe. Olha a cara da Dilma para entregar as medalhas, se ela estava... Né? Não tem fair play. Ela não entendeu que aquilo era um momento de ficar alegre. O Lula não falou para ela, Dilma, agora você tem que fazer uma cara de alegre. E ela foi lá com aquela cara
de Figueiredo, de presidente Figueiredo em fim de mandato. Né? Uhum. O Fábio Lins pergunta se nós estamos perdendo a espontaneidade. Nós não perdemos, nós simplesmente não adquirimos. Também acho isso. Nós não adquirimos, a espontaneidade ficou como uma lembrança de coisas do passado. Ninguém pode ser espontâneo. Nós temos que ser o quê? Nós temos que fingir espontaneidade. O que é ser espontâneo? Né? Ser espontâneo, né, seria o quê? Seria você conseguir, né, colocar a sua subjetividade em situações inéditas. Sim. E espontaneamente, sem ninguém forçar, você dá conta de situações inéditas. Mas a espontaneidade como forma de simulacro, o que ela virou? Ela virou você chegar no reality show e falar assim, eu sou quem eu sou. Isso não é espontaneidade. Por quê? Porque isso é você não querer de modo nenhum mudar. Eu sou quem eu sou. Então eu tenho virtudes, por quê? Porque eu sou quem eu sou. Ah, mas você... Não, eu não mudo, eu sou quem eu sou. Né? Você tem que me aceitar como eu sou. Ou então essas pessoas que chegam para o outro e falam assim, eu tenho virtudes por quê? Porque eu sou desse jeito e eu me deixo mostrar deste jeito. Ora, mas isso não é virtude, isso é o vício. Né? Você não pode se deixar mostrar. Porque se deixar mostrar significa o quê? Significa romper com toda a civilização. Eu vou soltar pum na cara dos outros, né? Eu vou gritar com as pessoas, eu sou assim. Né? A civilização é justamente o não se deixar mostrar. A civilização é a instância moderna que cria o público e o privado. Então, Paulo, eu estava pensando nisso com relação à corte, por exemplo. Se a gente imaginar a corte onde existia a sociedade das máscaras, você colocava uma máscara, fingia ser quem você não é, quer dizer, só existe a vida pública, Sim. Quer dizer, não tem essa coisa. Por isso para entrar na corte eu já vou maquiado. Isso. E de peruca. Quer dizer, eu coloco aquele eu sou aquela personagem, aquela persona. Eu sou aquela persona, eu encaro aquela persona e chego no local. Mas... Até porque eu tenho títulos, né? Sabe o que eu acho interessante? Eu me visto de nobre porque eu sou nobre. Então, mas será que hoje em dia, eu tô achando que a gente perdeu a capacidade de fazer isso? Não temos. Nós não temos. Vou até te falar o porquê. Nós democratizamos o rosto. Alguns rosto cursos, lavado. Cursos técnicos, né? Então, você vai fazer um curso técnico, por exemplo, apresentadora de TV. Você aprende no curso de apresentadora de TV, não, por exemplo, algo que, obviamente, não seria conquistado em 6 meses, vai ser conquistado ao longo de uma vida, ou seja, leia muito, conviva muito com as pessoas, converse, faça isso, faça aquilo, aprenda algumas técnicas de TV para você conseguir lidar com as situações que podem ocorrer na televisão. Não. É o quê? Cada programa de TV tem uma técnica. Então, por exemplo, se você for apresentar um programa de filosofia como agora, existem algumas técnicas, como você coloca uma mão aqui no queixo para se fazer de intelectual. Sim, teria com você cachimbo, fala né? Um pouco mais pausadamente. Você finge. Cachimbo, Sim, você assim, finge eu pensar. Eu faria um gesto com a mão para filmar só a minha mão. Né? Isso. Essa técnica. Aí vem o cara da filmagem e faz essa técnica da mão. Vem a pessoa que faz como agora assim, que faz uma pausa para fingir que teve um pensamento e então falou, quer dizer, não é aquela coisa pronta e preparada de um texto colocado. Sim. A gente não sabe, não aprende mais a lidar com o espontâneo, porque o espontâneo não acontece mais pra gente, porque a gente já está sendo preparado o tempo inteiro para as adversidades. Vocês estão entendendo como a gente está sendo preparado para as adversidades? Quer dizer, não pode ocorrer, por exemplo... Não pode acontecer. Nada que não esteja... Até o erro tem que estar dentro do script. Sim. Seja da vida, seja no trabalho, seja no programa de televisão. Porque a gincana. Se fosse o esporte, aconteceria o erro. Mas a gincana é o esporte onde não tem erro. Por quê? Porque como você tem, entregue-me 5 tarefas, entregue 5 tarefas, as 2 equipes disputam. Né? Então não pode haver erro. Por quê? Porque as 5 tarefas foram feitas para serem alcançadas. Elas vão ser alcançadas pelas 2 equipes. A diferença é que uma traz a tarefa primeiro. Mas elas são feitas para serem alcançadas. Então isso é uma maneira de você não ter descontrole. Tudo acontece segundo o script. E a vida é uma vida sob script. Sob script. Interessante. É como se a gente fosse... Fran, é como se a gente fosse assistir hoje aquele filme
A Vida Editada. Como é que ficou a tradução daquele filme? Ah, sim, que ele grava, você filma a vida toda que É, ocorre, e depois tem um cara que edita na hora da quando a morte pra pessoa passar. morre, É. edita e passa só os melhores momentos da vida É. da pessoa. Corrige, né? Alguma coisa de privacidade, invasão de privacidade ficou traduzido Não aqui. sei, Com o Wolverine, né? O Wolverine e o Peter Pan. Sim, mas Invasão de privacidade. Você filma tudo e depois, no final da vida, né, quando vai passar para a família a sua vida, edita, tira os casos escabrosos e edita aquele ser impoluto que todos nós gostaríamos de ser. Hoje, Fran, não precisa da edição, porque todo mundo é aquele ser impoluto que gostaríamos de ser. Mesmo quando ele cometer algum deslize, esse deslize vai estar dentro do script e vai ser aceito. Né? Então, mas naquele momento ele comeu a filha de 5 anos. Não tem problema. Por quê? Porque naquele momento que ele comeu a filha de 5 anos, já está no script. Ele é aquele ser que vai comer a filha quando ela tem 5 anos. Depois ele não vai ficar comendo mais, é um momento. Não precisa editar, porque até aquele momento, já estando no script, aceita-se. O que não pode é não estar no script. Tá? A nossa democracia está acontecendo isso. Está acontecendo isso. Os garotos estão presos lá, por quê? Porque saíram do script. Porque o que eles estão falando é coisa que ninguém vai ouvir. Eles estão falando um marxismo atrasado, eles estão falando de um libertarismo também atrasado. Ninguém escuta aquilo lá. Então por que eles não podem falar? Eles não podem falar porque eles não estão no script. Porque eles não estão dentro do PSDB, ou do PT, ou de outro partido. Não estando dentro do partido, não está no script, então não pode falar. Se deixar eles falar, ninguém vai escutar. Porque os protestos que eles estão fazendo são bons, muita coisa que eles dizem é verdadeira, mas a doutrina que está por trás não tem apego social mais. Então é por conta da doutrina que eles estão presos, eles são presos políticos porque eles estão advogando o marxismo, isso é o que eles pensam. Mas eles estão presos porque eles simplesmente saíram do script. Se eles entrarem num partido qualquer, tudo bem, não tem problema. Não tem problema, pode falar aquela baboseira. Paulo, o Felipe Martins, de Santo André, ele fala que encontrar a dose certa em qualquer relacionamento é sempre desafiador. Mesmo em nossas vidas particulares, às vezes é complicado encontrar o equilíbrio para manter uma amizade sadia e duradoura. Saber ouvir, se portar, dialogar e respeitar a opinião do próximo são algumas das recomendações mais ouvidas entre os especialistas. Mas e quando o assunto é o ambiente de trabalho? Valem essas mesmas regras? Não sei se você... Quem que te perguntou? O Felipe Martins. Felipe Martins, leia um texto fantástico. Talvez é um texto clássico em filosofia, chamado Resposta à pergunta o que é o iluminismo. O Kant escreveu esse texto para um jornal, se tornou um texto clássico da filosofia do Kant e um texto clássico do movimento filosófico chamado iluminismo, onde o Kant diz a seguinte coisa, ele faz uma divisão entre a razão pública e a razão privada. E ele vai explicar como é que você pode usar as duas. Né? Então, no mundo da empresa estatal, onde você vai usar a razão, você não a critica, você trabalha. Se você quiser usar a razão crítica, você tem que esperar à noite para você escrever o seu livro criticando o seu emprego e a sua sociedade. Mas não para apresentar para todo mundo, para apresentar para aqueles que sabem entender uma crítica. Então o Kant faz essa divisão. O Kant inaugura o homem moderno, que é um homem de dupla razão. O Nietzsche fala assim, o homem moderno, ele está de mãos dadas com a sobrecasaca burguesa. Por que a sobrecasaca burguesa? Porque aquele casacão que a gente põe, né, nós brasileiros colocamos menos. Os paulistanos até colocam. Né? Mas os países europeus, os Estados Unidos, tem aquele... Sobretudo. Sobretudo. O sobretudo o que é? É uma coisa para usar na rua, dentro de casa. Você não vai usar o sobretudo. Então o que o Kant inaugurou é exatamente isso que o Nietzsche faz a crítica. Né? Ele inaugurou a maneira de você ser na rua e a maneira de você ser dentro de casa. A razão crítica você pode exercer dentro da sua casa, voltada para os seus amigos e para um público que entenda a crítica. Mas lá no serviço, lá no banco que você atua, lá não, lá você não pode deixar parar as coisas, porque outras pessoas estão envolvidas. Está envolvido o governo, os clientes da sua empresa. Então lá não é o local da crítica.
Então, o Nietzsche diz que isso foi um cinismo kantiano, né? É o mundo burguês kantiano, né? Mas isso é interessante por quê? Porque isso que a gente pode ver como uma grande hipocrisia é, na verdade, uma grande sacada do Kant, porque ele está percebendo que ou se vive esta dualidade, ou o mundo burguês não vai se viabilizar. Né? O próprio iluminismo não vai se viabilizar. Por quê? Porque nem todo mundo pode ser esclarecido. Né? O esclarecimento vem para aqueles que podem ser esclarecidos. Os outros, né, vão ser esclarecidos mais lentamente, porque senão eles param de funcionar socialmente. Isso é dito em 1700 e pouco, né? Quer dizer, ele está abrindo a modernidade e explicando como é que vai funcionar. Então, leia para você entender como está previsto, né? Como está previsto o desdobramento da sociedade burguesa desde o seu início. E o Tiago Carlos pergunta como que essa gincanização da sociedade atinge a atividade do filósofo. Atinge à medida que você hoje consegue ser filósofo. Quem são os filósofos hoje? Quem pode ser filósofos hoje? Né? Os filósofos estão presos a entregar tarefas. Uma boa parte deles estão na academia publicando coisa que ninguém vai ler, nem os seus colegas. Não é que eu estou falando que tem que ler. Todo mundo tem que... Não, o livro de filosofia não é lido por todo mundo mesmo. Né? O livro de filosofia não tem que ser best-seller. Se for best-seller, não é livro de filosofia. O livro de filosofia tem um público restrito, como o livro de ciência tem um público restrito. Mas ele precisa ser lido pelo menos pelos pares, pelo menos pelo grupo de que gosta de filosofia. Mas nem isso acontece mais. Os textos de filosofia são feitos para você apresentar uma performance para o seu departamento e para a agência de fomento. Ou seja, você faz currículo. Eu tenho colegas que eu publiquei, eu incentivei a publicar por editoras na qual eu estava trabalhando, e eles, depois que publicaram, não se interessaram em batalhar pelo livro, em trabalhar pelo livro, porque não interessava para eles serem lidos, eles queriam só ter a publicação para botar no currículo. Então isso é uma parte... O quê? O cara fez da profissão dele, de professor universitário, uma gincana, ele está cumprindo uma gincana. Então, o filósofo é atingido como qualquer outro, né? E no caso da filosofia, a degradação é maior, claro, né? Porque ela é tudo, ela se põe, né, como sendo a antítese disso. E quando ela cai nisso, a degradação é muito maior. Uhum. Paulo, o Alex Alfa... esqueci de avisar para vocês, pessoal, por favor, lembre de colocar o e-mail de vocês quando mandarem mensagem. Pode mandar e-mail para mim agora. Eu sempre faço um sorteio aqui no final do programa e mando brindes do Hora da Coruja para vocês, tá bom? Livros, inclusive. Sim, livros, DVDs. O Alex Alfa fala que, em meio a essa sociedade gincanizada, o que seria, Paulo, entre aspas, ele coloca o vencer na vida? O que é vencer na vida? Todo mundo pode vencer na vida. Então, peraí. Quem sabe falar sobre o que é o vencer na vida, tem um cara que é bom pra isso. Tem um cara que ele sabe dar a dica do que é isso, que eu separei um vídeo dele, eu vou passar o vídeo e a gente responde a sua pergunta, Alex. A bobagem máxima. Assista. Eu acho engraçado que algumas pessoas questionam se isso não é empreendedorismo, isso é pedismo. Eu adoro essas pessoas mal informadas, porque o espírito empreendedor começa quando você tem que lidar com uma situação adversa, sair do nada, sem nenhuma referência e conseguir fazer alguma coisa. Claro que não dava em 2, 3 dias você montar um negócio, né? Ser uma próspera comerciante, ganhar dinheiro para voltar para o Brasil. Vocês usaram as armas que vocês tinham e isto é o espírito empreendedor. É conseguir vencer em situação adversa, sem nenhuma referência, sem nenhuma ajuda, só com você mesmo, isolado dentro da sua própria competência. Esta competência, que para mim é fundamental, é a capacidade de persuasão. Como que eu convenço as pessoas daquilo que eu acho que é o correto? Como que eu convenço as pessoas daquilo que eu acho que a nossa empresa precisa vender de produtos ou de serviços? Ou como que nós convencemos as pessoas com argumentos, né, inteligentes e em situações muitas vezes em que a pessoa não está nem receptiva para ser convencida? Isso aí né, digamos assim, que é o suprassumo da ideologia e da bobagem ao mesmo tempo, né? Porque, veja, né, onde você encontraria a pessoa e também o grande que parte do nada, sem referência, né, e só tem a competência dela própria? Onde estaria essa pessoa?
Se existe essa pessoa, ela não serve para nada. Por quê? Né? Porque uma pessoa isolada não é uma pessoa que vai persuadir. Ela está isolada. Quer dizer, tem uma contradição aí. Né? Se eu estou isolado e vou buscar só em mim aquilo que eu tenho que fazer, né, eu já não vou conseguir fazer nada. Por quê? Porque é justamente da interação que eu consigo aprender a conviver e persuadir. Mas a ideia de sujeito burguês e do sujeito moderno está posta por ele. Consulta-se a si mesmo e se desinibe. Traz a sua própria competência. Essa é a ideia. Mas esta ideia de sujeito, ela é verdadeira, mas ao mesmo tempo, Fran, ela é ideológica. Por quê? Ela é o conceito de sujeito. Mas por ele não poder se realizar, ele também é ideológico. Porque ele não vai se realizar. Né? Então, essa ideia desse sujeito individual e fechado nele mesmo, que é a promessa do sujeito, a promessa da existência do sujeito, né? Ele não vai se realizar, não pode se realizar, porque se ele existisse, ele não seria o elemento persuasivo que ele quer que seja, porque o elemento persuasivo só aparece no contexto altamente envolvido com as outras pessoas, Você sabe altamente que é interessante? conjunto. E não só, esse elemento persuasivo tem que não persuadir ele, Justus, de que o que o cara persuasivo está falando é certo. Ele tem que corresponder ao discurso que os Justus querem ouvir. Sim, sim. Entendeu? Eu vejo esse grande problema. Mas é legal a figura do Justus, ainda mais neste programa, porque ele é o que a gente estava falando o tempo todo aqui. Ele é esse cara que é o que representa tudo. Ele é o empresário, que na verdade não é empresário, porque ele está fazendo um programa ali de TV. Sim, se ele fosse um empresário, se existisse competição, ele estaria dirigindo a empresa dele e competindo. Mas como não existe competição, ele pode largar a empresa sozinho e brincar de joguinho. Ele foi brincar de joguinho para contratar a pessoa para colocar na empresa. Ele vem brincar do quê? Da propagação de uma ideologia liberal falida. Né? O liberalismo não está falido, mas a ideologia liberal nesses termos está. Né? Ele vem brincar, né, de joguinho. Por quê? Porque a empresa dele, assim, como empresário, ele nem precisa estar lá. Isso prova que a empresa caminha sem essas pessoas que ele está requisitando. Caminha com autômatos. Então, veja só, ele mesmo está... outro dia tinha um cara lá, né? Eu dava aula numa faculdade aí de marketing, propaganda, filosofia lá para os executivos, tipo dessa gente que trabalha, que vive aí achando que o Justus é o maior do mundo. E o cara lá dando aula, explicando como as empresas devem funcionar. Porque essa empresa aqui dá lucro, isso aqui não dá lucro, isso aqui não dá lucro. E eu tenho a fórmula de como que tem que fazer o RH e como tem que fazer tudo para a empresa dar lucro. Aí um aluno levantou lá e falou assim, legal, professor, se o senhor tem essa fórmula aí, por que o senhor não tem a empresa do senhor e larga de dar aula e vai ficar rico? É uma boa pergunta. A mesma coisa do Justus. Por que o Justus não faz isso lá na empresa dele? Porque ele não precisa, ele vem fazer na televisão para brincar. Sim. Né? Para fomentar ideologicamente essa ideologia. Por quê? Porque lá na empresa dele, ele não vai contratar ninguém assim. Lógico que não. Né? A empresa dele funciona sem ele lá, ele está há anos sem ir lá. Entendeu? E o César Marques, do Rio de Janeiro, ele queria que você falasse um pouco, Paulo, sobre o aforismo que você postou hoje no Facebook, sobre alguns comentaristas esportivos terem evocado a necessidade da CBF implantar um sistema futebolístico semelhante ao da Alemanha, mas que isso, conforme você disse, seria impossível, dado que o modo alemão é decorrente de um projeto de país e não somente de um projeto desenvolvido pela Federação Alemã de Futebol. Muito se comentou sobre isso, né, Paulo? Quer dizer, o Brasil perdeu e a grande questão o Brasil vem perdendo na educação, vem perdendo na saúde, na segurança e agora também no futebol. Primeiro que nós estamos vivendo duas coisas, né? Quer dizer, o mundo, ele está gincanizado e está funcionando em torno de uma roda falsa. O Heidegger falava da vida autêntica. Nós não estamos mais vivendo, nós estamos vivendo todos na inautenticidade. Né? Ninguém de nós é autêntico. Tanto é que a gente vive falando que é autêntico. Virou virtude dizer que é autêntico, que eu sou como eu sou, né? Eu tiro a roupa aqui mesmo, né? Minha vida é um livro aberto. De tanto a gente fala, quando a gente começa a falar muito uma coisa, porque, na verdade, ela não está acontecendo. Então nós não estamos vivendo uma vida autêntica. Isso no mundo todo. Mas no Brasil as coisas pioram, por quê? Porque enquanto o bonde andou, nós ficamos. Então nós estamos pegando o quê? Nós estamos pegando
digamos assim, a sombra do bonde que passou. Então, a situação fica pior, porque a Alemanha pode simplesmente falar o seguinte: na gincanização do mundo, já que uma parte dessa gincana é fazer o futebol, vamos fazer. Então monta as escolinhas, pronto. Agora, no Brasil não pode fazer isso. Por quê? Porque não tem recursos para fazer isso. Não tem recursos para fazer uma escolinha de futebol. Como é que é feita a escolinha no futebol aqui? Ela não é feita para você, nem nunca vai ser feita. A escolinha no futebol aqui é feita para os empresários pegar os meninos e vender para os clubes. Então, tem escolinha de futebol funcionando? Tem. Tem geração de craques no Brasil? Tem. Então, por que não tem uma seleção? Porque o trabalho não é educar as crianças. O trabalho é ver qual que se destaca e vender. Então, esse é o funcionamento de todas as escolinhas dos clubes. Ela não é feita, não é escolinha como o alemão faz, que é a escolinha dentro da escola. É a escolinha fora da escola, é uma escolinha entre aspas, é uma escolinha onde está todo mundo ali de olheiro para lucrar em cima do garoto pobre. Então isso aí é o que é, né? Não é o capitalismo, isso é a deterioração do capitalismo. Não é a sociedade do simulacro, é o simulacro do simulacro. Não é a caricatura, é a paródia da caricatura. Então, se o mundo vive a ilusão, nós vivemos o quê? A exploração da ilusão. Né? É a miséria da ilusão. É o pior da ilusão. Sobrou para nós fazer o quê? Fazer o papel de mercenários da ilusão. Né? Mercenários da ilusão. Nós somos, assim, o Paraguai do mundo. É como o próprio César Marques agora lembrou. Ele falou assim, porque lembrando, não é bem como o Justo falou ali, não. Que ele defendendo o programa, que ele partiu do nada, ele surgiu do nada. Não, o pai dele já era dono de uma empreiteira muito bem ele é judeu, consolidada. Pô. Ele é judeu. Ah, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, para com isso. Não existe essa história de eu sair do nada e fui lá. Nossa, né? Isso daí faz, né? Isso daí é a tal história. Algumas pessoas, quando conseguem fazer isso, elas se tornam exemplos, né, desta ideologia para que ela se reforce. Sim. Mas isso não pode ser estendido a todos. E eu acho que a grande questão da seleção está nisso. Você pega uma pessoa, um menino muito pobre, que fez uma escolinha de futebol, conseguiu vencer na vida, foi vendido para um time no exterior, mas ficou muito bom. E então ele é o grande exemplo de cidadão brasileiro, que é o cara que venceu. Saiu da pobreza, chegou num time no exterior e está ganhando milhões com isso. Sendo que toda a nossa base, toda a nossa sociedade é formada totalmente no contrário disso. É formada naquela coisa do pão, queijo, do dia a dia, de comer arroz com feijão, ir para a escola, estudar. A Alemanha ganhou porque ela é o país que menos exporta jogadores. Os jogadores jogam lá mesmo. E é o país onde tem o time, onde conseguiu formar uma equipe. É só isso. Né? Não tem nenhuma outra explicação. Não vai nunca mais formar equipe nenhuma no Brasil, porque o Brasil destruiu toda a possibilidade de formação dos jovens, que é a escola básica. Essas escolinhas não são feitas para aprender a jogar futebol, elas são feitas para o cara despontar e vender. Né? Se fosse feita para jogar futebol, os jogadores de futebol teriam vida longa. Né? Porque são esportistas, são atletas, não são, eles morrem cedo, por quê? Porque são explorados ao máximo. Exatamente. E no futebol isso é um problema sério, Paulo. O Paulo escreve sempre um texto, quando a gente conversa sobre um assunto aqui no programa, sempre esse texto dele está no blog, que é o giraldelli.pro.br. Ao longo do programa a gente sempre coloca nossos contatos aqui embaixo, coloca aqui o endereço do site. Lá tem um texto sobre o assunto de hoje e você começa o texto, Paulo, falando uma frase do Richard Hort, que é um filósofo. Ele fala que antes a esperança do que o conhecimento. Eu tenho até medo dessa frase, porque quando eu falo isso para alguém, as pessoas entendem de forma completamente errada. Acham assim, não, então larga-se a escola e vamos viver de esperança, né? Não, mas o que é essa frase do Hort tem a ver com esse assunto nosso de hoje? O conhecimento, ele chama uma coisa muito perigosa, que é a verdade. Há pessoas que entendem que conhecimento não é verdade. O conhecimento é uma coisa e verdade é outra. Né? Mas quando as pessoas vão pelo conhecimento em busca da verdade, elas não querem mais trabalhar com a esperança. Elas querem trabalhar com a verdade, elas querem ter certeza das coisas. Então elas começam a romper com tudo aquilo que é contingente. Então quando você tem esperança, você não sabe o que vai acontecer, porque a esperança é uma coisa que você não tem certeza, você não está esperando de esperar. Você tem esperança, você quer que aconteça, né? Você luta para acontecer, você quer que aconteça.
Mas quando você tem a verdade, você não tem esperança. O que você tem? Você tem a certeza. Então você tem o quê? O script. E aí que entra o problema. O script é que entra o problema. O desejo nosso de controle do mundo, de controle de tudo, faz com que nós tenhamos que criar, né, situações falsas de vida, para dar a impressão que nós controlamos tudo. Ter script. Ter script. Hoje não... A gincanização, ela é o contraponto do script. O lúdico não tem script. O lúdico, se nós tivéssemos uma sociedade de alternância entre o trabalho e o lúdico, nós não teríamos script. Mas quando o trabalho tem script imposto por ele e o lúdico fica sendo o não script, ele mesmo vai se tornando também um script. Uhum. Nós vimos isso nas chamadas férias planejadas. O que eram as férias planejadas? As colônias de férias que os americanos inauguraram. Era todo mundo fazer nas férias o que fazia já no trabalho, só que num outro lugar. O Disney fez grandes paródias disso, né? Que era pegar o Pateta, ou o Donald, ou o Mickey, e eles irem para acampar. E aí eles levavam tudo que eles tinham na cidade para acampar e sujavam tudo a floresta. E chegava lá e encontrava todo mundo que estava o tempo todo com eles também, todo mundo tinha lá eles repetiam todo o processo que tiveram. Inclusive fazer as cabanas, né? Você ia fazer a cabana, aí tinha o vizinho, aí punha a cerca, igualzinho, você repetia tudo. Fazia comidinha no micro-ondas, né? A comidinha no micro-ondas. Você repetia tudo. Uhum. Até tem histórias muito interessantes que quando o Donald vai fazer isso na floresta, o Tico e Teco, os esquilinhos, tomam conta da casa dele, né? Deixa esses tontos ir para a floresta, já que eles vão fazer tudo, né? Então é isso, né? Nós estamos vivendo a ideia de colônia, a ideia de tenha onde passar as férias, né? A classe média tinha esse sonho. Então, vamos comprar um apartamento na praia. Era o grande lance da classe média nos anos 60. O professor, nos anos 60, de colégio, ganhava lá o seu saláriozinho, tinha o seu Fusca e comprava um apartamento na praia. Aí, ele passava 20 anos da vida dele tendo aquelas mesmas férias na mesma praia, né? Com aquela mesma mulher que ia engordando e caindo a mesma sogra também, o cunhado usando a casa. Quem mais aproveita, como sempre, são os cunhados, não? As outras pessoas, os amigos, né? Que vão em outra época. Aí quando ele estava bem velho, ele falou assim, quer saber de uma coisa? Vou vender essa porra. Vou vender essa porra. Paulo, é interessante que a gente estava falando sobre essa questão da gincana e como que funciona a democracia com essa gincana. Diga democracia mesmo, no sentido de elaboração das leis e tudo mais. De certa forma... a gincana permite o script. E a nossa democracia, ela é uma democracia de script. Ninguém pode mudar esse script. Mesmo ele não está funcionando legal, nós estamos vendo que ele não está funcionando legal, as pessoas estão desanimadas, mas nós não podemos mudar, porque há duas forças terríveis aí que não nos deixam mudar. Primeiro, o poder econômico, né, que influencia demais a nossa democracia. Segundo, o caciquismo político. Todos os partidos têm donos. Então nós estamos precisando de uma reforma política. Mas quem vai fazer essa reforma política? Nós mesmos não vamos fazer, porque nós estamos dentro do script. É aí que entra esses movimentos de contestação. A importância desses movimentos de contestação não é pela doutrina que eles advogam. A doutrina que eles advogam é caduca, né? A importância desses movimentos de contestação é que eles apresentam, né, para a nossa sociedade que a nossa democracia não vai bem, que as pessoas não estão contentes. Então tem gente que não está contente. Então mas não está contente, mas o que ele quer propor, eu não quero para mim. Isso não é a questão agora. A questão agora é de abrir as válvulas da democracia, abrir o debate, abrir a conversa, para a gente sair desse script. Mas ao invés da gente... Ninguém está contente com essa eleição, Fran. Ninguém está contente. Ninguém está contente com esses candidatos. Por quê? Porque ninguém escolheu aqueles que vão ser escolhidos. Uma democracia é um lugar onde você escolhe aqueles que vão ser escolhidos. Se você vai para um restaurante, né, e você quer comer um prato de comida, é uma coisa. Agora, se você vai para um restaurante e tem 5 pratos para você escolher já preparados, é outra coisa. Isso aí é o restaurante do pobre, é o PF disfarçado. Né? O à la carte mesmo, você chegar lá e falar assim, eu quero inventar o meu prato. Aí é o à la carte, o cara vai lá, olha, né, ele tem tantas opções que dá até para trocar.
Mas eu vejo que a democracia tem um problema que... Ninguém escolheu esses palhaços que estão aí. A democracia tem um problema do que tem a ver com o Tudo jogo. sai do bolso do colete. Que tem a ver com o jogo e tudo mais, que é o... Às vezes a gente tentar sempre abrir o debate, aumentar os tipos de questões, a gente tenta cada vez mais fazer um jogo daquilo, tentar eliminar os problemas através de um jogo. Como, por exemplo, a grande questão, as pessoas acham que a democracia melhoraria muito se a gente tivesse plebiscitos. Plebiscito é a coisa menos democrática do mundo. Interessante, né? Porque assim, é a imposição da maioria sobre a minoria, o plebiscito. Tudo bem, o plebiscito, ele melhora a comunicação, ele abre-se um debate grande sobre as coisas, mas debate muitas vezes manipulado por um lado que tem mas a nossa legislação, nesse ponto, ela nos protege do plebiscito. Porque como a maioria, né, às vezes não democrática, quer o plebiscito, então é preciso muitos votos no Congresso para abrir o plebiscito. Então, a própria legislação nossa, ela nos protege de nós mesmos, né? Para não deixar tudo virar plebiscitário. Porque o plebiscito é o fim da democracia. Exatamente. Bom, gente, foi isso. Eu espero que vocês tenham adorado. Pelo que eu recebi de perguntas aqui, de comentários, vocês gostaram. Fico muito feliz. E vocês já sabem, entre em contato conosco durante toda a semana no Facebook, pelo blog, aqui mesmo pela Flix TV e... semana que vem tem mais. Até lá. O Hora da Coruja terminou aqui, mas os seus estudos não precisam parar. Você pode adquirir o novo livro do filósofo Paulo Giraldelli Jr., A Filosofia como Crítica da Cultura. Nele você vai encontrar temas muito interessantes sobre a televisão brasileira, a sociedade e a cultura, como o Big Brother Brasil, o Pica-Pau e muitos outros assuntos. Você pode pedir o livro diretamente para o livreiro da sua preferência ou então acessar o site de qualquer editora do país. Com certeza eles já têm. Só falta você ter esse livro, não é mesmo? Então compre já!